Erguei os arcos triunfais ao Rei dos reinos celestiais. Ele é das glórias o Senhor, de todo mundo Salvador. Traz vida eterna, redenção, exulte o vosso coração. Louvado seja Deus, o Criador dos céus. É justo, traz-nos salvação, tem piedoso coração. Seu trono é santidade real, seu cetro graça divinal. A nossa dor vem aplacar, por isso vamos jubilar. Louvado seja Deus, que salva os filhos seus. Bendito o povo que aceitar o Rei eterno a jubilar. Bendito todo o coração que o receber em mansidão. É o verdadeiro sol do amor que livra e salva o pecador. Louvado seja Deus, que vence os males meus. Erguei as vozes a cantar, vossa alma seja o seu altar, e preparai o coração com fé, pureza e devoção. Assim o Rei a vós virá, que vida e salvação dará. Louvado seja Deus, que guia os passos meus. Abertas, meu Jesus, estão as portas do meu coração. Ó, entra em mim, vem me salvar, e paz divina derramar. Ó, guia-me a tua luz, por teu Espírito Jesus, o nome teu Senhor louvamos com fervor. Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei em qual momento você vai ouvir esta mensagem, mas eu me alegro em estar com você, de poder trazer para você uma palavra de Deus. Primeiro momento eu quero me apresentar, para quem ainda não me conhece. Eu sou o missionário Marcos Passic, eu moro na cidade de Blumenau, Santa Catarina, conhecido por vocês. E no momento eu trabalho como gerente da livraria e da editora União Cristã. Então, para mim, como eu disse no início, é motivo de alegria estar com vocês hoje, trazer essa mensagem, de gravar essa mensagem para você. E quero falar com vocês hoje sobre o tema, o propósito de Deus. Você já se perguntou em algum momento qual é o propósito de Deus neste mundo, na sua vida, conosco? É sobre isso que nós queremos falar hoje. Eu imagino que você, na sua vida, tem muitos propósitos. Nós fazemos propósitos. Nós estamos agora indo para os últimos dias do ano, mas nós ainda temos propósito de fazer algumas coisas, não é? Temos muitas tarefas para serem finalizadas. E à medida também que se aproxima o final do ano, nós começamos a criar propósitos para o próximo ano, coisas que nós queremos fazer na nossa vida ao longo dos próximos anos. Mas, como eu perguntei, qual é o propósito de Deus para conosco, qual é o propósito de Deus para com este mundo? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, que cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Esse é o propósito, esse é o objetivo de Deus neste mundo. Enquanto que eu e você,
nos movemos em torno dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, nosso trabalho, nossa família, nosso lazer, nós vemos que Deus está ocupado no mundo, na história, em salvar as pessoas. Isso nós vamos ver hoje ao longo dessa mensagem que eu quero trazer para vocês a partir desse texto bíblico que nós vamos ler e também de outros que vou estar mencionando ao longo desta mensagem. E nós sabemos também de que um dos objetivos e um dos propósitos de Deus que envolve a nossa salvação é a volta de Jesus Cristo para este mundo. Sim, Jesus Cristo prometeu que um dia voltaria para este mundo e esse é um dos seus propósitos, um dos seus objetivos. E a pergunta talvez quanto a volta de Jesus tem feito parte dos meus propósitos ou quanto a volta de Jesus Cristo tem ocupado a minha mente? Eu não sei você, mas se eu pensar em mim, olhar para mim mesmo, tenho que confessar que muitas vezes o assunto volta de Cristo tem ocupado minha mente bem menos do que deveria. Porque eu também deveria me ocupar com este propósito, de estar me preparando, de estar vivendo de um modo que eu esteja completamente preparado para poder me encontrar com o Senhor. Ou de poder fazer com que outras pessoas também estejam preparadas para se encontrar com o Senhor quando Ele voltar. Paulo diz no livro de Coríntios que nós, nesse mundo, nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, se Deus tem o propósito de salvar as pessoas, se Deus tem o propósito de salvar a minha vida, nós devemos também nos empenhar e nos envolver de modo que outras pessoas sejam salvas. Deveria fazer parte do nosso dia a dia essa ocupação, este propósito. E para isso é importante, como diz também Davi, lá no Salmo 119, versículo 37, onde ele pede assim: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Ou seja, este mundo, ele nos oferece muitas coisas que são inúteis. E nós temos ali o salmista pedindo: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Talvez quantas coisas inúteis ocupam a nossa mente agora, nesta época que nós estamos vivendo, nesse período que antecede o Natal. Talvez nós vivemos essa época e esse período de Natal e nós nem nos lembramos daquilo que é central, daquilo que é principal, que é o nascimento de Jesus Cristo. E o nascimento de Jesus Cristo, ele se deu justamente dentro desse plano de Deus para o mundo, para nós, que é a nossa salvação. Ou seja, há muitas coisas inúteis. Presentes são importantes e interessantes para algumas pessoas, mas não é o central, porque o maior presente que nós temos é o presente que o próprio Deus nos concedeu, ao nos dar Jesus Cristo. E por isso é importante lembrar também a palavra que o apóstolo Pedro mencionou em sua carta. Ele disse que o diabo, ele anda ao nosso redor, rugindo como leão, procurando a quem ele possa devorar. Ou seja, o diabo, a intenção dele é fazer com que a gente fique distraído, que a gente se perca em outras ocupações ou com coisas inúteis e não coloque os nossos pensamentos naquilo que é central. Eu lembro aqui, usando essa figura animal, como o texto diz que o diabo ele anda ao nosso redor como um leão. Lembrando, você provavelmente já viu algum vídeo da selva, onde existem ali os animais que são geralmente caçados pelos leões. Você já percebeu como eles se alimentam? Geralmente eles estão ali comendo seu capim, mas constantemente ligado para ver se não tem algum perigo ao seu redor. É deste modo que nós deveríamos viver. Nos ocupar, sim, com as coisas do dia a dia que nós temos. Afinal, nós não podemos deixar de fazer nosso trabalho, nós não temos como deixar de zelar pela nossa família, nós temos o nosso lazer, temos tantas coisas boas que Deus nos dá, que são bênçãos de Deus também para a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ficar atentos para que estas coisas não venham nos distrair e percamos o foco. E sejamos
é como que uma presa do inimigo. Então, dito isso, eu quero ler com vocês um texto dos Evangelhos, que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 36 a 44. Então, se você está em casa e assistindo esse vídeo, essa mensagem, e quiser também abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o versículo 36 a 44. Eu faço a leitura e ali nos é dito o seguinte, falando aqui do momento da volta de Jesus Cristo. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Por isso vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Talvez a primeira pergunta é: quando será a volta do Senhor? O texto nos responde isso de uma maneira muito clara. Ninguém sabe. Nem mesmo Jesus Cristo, enquanto que esteve aqui neste mundo, sabia qual seria este dia. Então, toda pessoa que vier falando de uma data, eu não creio nessa pessoa, porque ela só está cogitando uma possibilidade que ninguém sabe. Mas o importante, o que esse texto diz, é que nós estejamos preparados para esse dia e que esse dia, em algum momento, vai acontecer. Assim como aconteceu o nascimento de Jesus Cristo, também a volta de Jesus vai acontecer. Como diz o texto, no momento que nós menos esperamos. Mas a Bíblia nos dá, esse texto aqui, ele nos dá um detalhe de como será. Será como nos dias de Noé. E o que isso quer dizer? Jesus virá num dia normal, como outro qualquer. Hoje, talvez você está assistindo esta mensagem no domingo. Não sei se você depois vai assar uma carne, se você vai fazer o seu almoço, ou o que você vai fazer ao longo do dia, ou se você está assistindo durante a semana, talvez está no intervalo do seu trabalho e vai fazer alguma atividade depois. Eu não sei qual a ocupação sua no dia a dia, mas a Bíblia diz que Jesus virá num dia como outro qualquer, num dia que nós estamos ocupados com as nossas coisas. Eu digo, vai chegar o dia em que Deus dirá para o seu filho, para Jesus, o seguinte: vamos lá, filho, chegou a hora, esse é o momento, vamos voltar. Será um dia glorioso para aqueles que se ocuparam com o propósito de Deus, para aqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo. Claro, será um dia de desespero e tristeza para todos que se distraíram e ficaram ocupados com outras coisas, com outros propósitos que não envolviam o propósito de Deus. Quero lembrar aqui que Deus agiu e age na história para cumprir o seu propósito. Vamos pensar em Abraão, um personagem que é retratado lá no início da Bíblia. Abraão, ele viveu entre 1812 a.C. e 1637. É muito tempo atrás, né? Mas lá em Gênesis 12, 3, nos é dito o seguinte: por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, lá quando Deus já chamou Abraão, ele estava pensando em Jesus Cristo. Ele estava pensando no nascimento de Jesus Cristo neste mundo
para a sua e para a minha salvação, e para a salvação das pessoas que vivem ao seu entorno, de qualquer pessoa que vive neste mundo. Lá em Isaías, capítulo 7, o versículo 14b, outra pessoa, o profeta Isaías, ele viveu em torno de 740 anos antes de Cristo. Ele viveu, e nos é dito que ali no ano da morte do rei Uzias, então tem uma profecia ali. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Olha só que coisa extraordinária! 740 anos antes de Jesus nascer, o profeta já diz: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Que maravilha! É Deus agindo na história para levar a bom termo e para chegar a esse propósito, que é a nossa salvação, de estar conosco um dia reunido na glória, no novo céu, na nova terra. Já nos evangelhos, Lucas capítulo 1, 26 a 38, ali nós temos o texto onde o nascimento de Jesus é predito. E depois, em Lucas 2, 1, 16, nós temos ali o relato, então, do nascimento de Jesus. Ou seja, este Jesus, no qual Deus estava pensando já lá em Abraão, ou talvez lá em Adão e Eva já, ele nasceu neste mundo, num momento talvez inesperado, um momento onde nem mesmo os líderes religiosos da época esperavam. E a gente percebe até mesmo eles ouvindo a notícia, ainda assim eles não creram e ficaram incrédulos. Queridos, o que eu quero dizer para você, que Deus está agindo na história para cumprir o seu propósito. Deus está agindo na história para que você e eu estejamos com Ele um dia. Porque Ele nos ama e Ele quer que a gente esteja com Ele para todo o sempre. Tem muita gente que não está percebendo nada. Seus olhos estão focados em seus próprios objetivos. Vocês lembram da Torre de Babel? Gênesis capítulo 11? Lá nós temos as pessoas focadas no propósito de construir uma torre muito alta. Eles queriam alcançar o céu. Eles estavam ali tão ocupados que se esqueceram do principal, que era de Deus. E Deus resolve confundir toda essa situação. Tanto que eles precisam abandonar aquele projeto. Os povos foram dispersos. Lembro também de um filme, talvez você já assistiu esse filme, Mais Que Vencedores. Nesse filme tem um treinador chamado John Harrison. Ele é um treinador de um time de basquete do ensino médio e ele tem seus sonhos arruinados quando a maior fábrica da cidade é fechada. E com isso muitos jovens se mudaram com seus pais. Era um time que vinha crescendo, se fortalecendo, e a expectativa era de que no próximo ano eles levariam o título. E de repente o fechamento de uma fábrica arruinou todos aqueles sonhos, todo aquele planejamento. Não sei, talvez na sua vida, quantas vezes seus sonhos, seus objetivos, seus propósitos já foram arruinados. E assim é na nossa vida. Essa é a normalidade da vida. Nós não temos garantia de absolutamente nada aqui neste mundo. Tudo é frágil, passageiro. Tudo é vão e vaidade, como diz o sábio. Mas existe um propósito que perdura para sempre, que é a salvação que Deus trouxe a este mundo em Jesus Cristo. E o fato dele voltar um dia para buscar aqueles que creram nele, aqueles que viveram com ele, que o amaram. Isso não é frágil e isso não vai passar, mas isso um dia, coisas já aconteceram e outras vão acontecer. Uma pergunta que nós devemos nos fazer constantemente é: será que Deus realmente quer para a nossa vida aquilo no qual nós nos ocupamos
com afinco, com zelo? Será que os nossos propósitos estão alinhados com os propósitos de Deus? Será que nós realmente estamos sendo cooperadores de Deus? Ou nós estamos vivendo apenas para nós mesmos, para os nossos sonhos, nossos objetivos? Quando Jesus aqui fala da construção da arca, nesse texto que nós lemos, ele mencionou algo muito importante. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Ou seja, a arca estava sendo construída. Noé estava construindo a arca e ela era muito grande. Todos que passavam por perto poderiam ver a arca. E naquela situação, imagino que essa notícia da construção da arca se espalhou para muitos cantos. Essa notícia foi longe. Mas as pessoas nada perceberam. Elas continuaram ocupadas com as suas coisas do dia a dia e não levaram a sério aquilo que estava acontecendo ali, a construção desta arca, até que veio o dilúvio. Só que ali, então, era agora muito tarde. Queridos, no mundo no qual nós vivemos, nós facilmente podemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Por isso o apóstolo Paulo, ele também disse lá em Romanos 12:2, que nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Nós não devemos seguir no mesmo ritmo. Nós devemos fazer aquilo que é a vontade de Deus e que é propósito de Deus. Devemos nos renovar constantemente a nossa mente pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. A nossa mente deve estar focada nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, como diz a palavra de Deus para nós. Deus está trabalhando até que chegue o momento de Jesus Cristo voltar para este mundo. E a pergunta que talvez nós também devemos nos fazer: o que nos faz amoldar aos padrões deste mundo? O que nos faz nada perceber que Deus está agindo? Tirar os olhos à volta de Cristo e colocá-las na transitoriedade da vida é um dos motivos. De viver nosso dia a dia sem lembrar que Jesus vai voltar a este mundo, nos faz amoldar e seguir o mesmo ritmo do que qualquer pessoa neste mundo. Ser cristão e não aguardar a volta de Cristo até nos faz encher nosso coração de tristeza. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:19, que se as nossas esperanças são apenas para este mundo, somos dignos de pena, somos dignos de dó. Porque aquilo que de repente nos é mais precioso nos é tirado, às vezes de uma hora para outra. Mas também pode ser que a prosperidade e a saúde, que são bênçãos de Deus para a nossa vida, também podem fazer com que a gente tire os nossos olhos da volta de Cristo. Eu posso estar vivendo tão bem com minha saúde, eu posso estar sendo tão próspero, tenho recursos financeiros bons, vivo bem, e de repente eu nem percebo de que eu estou totalmente focado nas coisas deste mundo. A demora da volta de Cristo também pode ser um dos motivos para nós nos desfocarmos. Já lá em 2 Pedro 3:3-16, as pessoas até zombavam dizendo: olha, vocês que dizem que Jesus vai voltar, tudo continua como antes. Como nós vemos, nós mencionamos aqui Abraão, que viveu 1100 e poucos anos antes de Cristo. Nós vimos o profeta Isaías, 740 anos antes de Cristo. Nós temos o nascimento de Jesus, agora já se passaram mais de 2000 anos. Ou seja, são muitos anos de história. É uma história longa para nós que vivemos 70, 80 ou 90 anos. E aí nós também podemos achar demorado. Mas, querido, não importa
se vai levar ainda 1 ano, 10 anos, 100 anos ou 1000 anos ou mais. Embora que eu creia que não demore tanto tempo assim. Mas Jesus, em algum momento, vai voltar. Onde você hoje vive, onde você trabalha, ali Jesus vai te encontrar. Se você ainda estiver vivo, é claro. Se de repente eu ou você não estivermos mais vivos, a Bíblia diz que seremos ressuscitados. Quando será esse dia? Eu realmente não sei. Mas a única certeza que eu tenho é que ele vai acontecer e eu devo estar preparado para este momento. Jesus disse que nós devemos vigiar. E a pergunta é: de que maneira você está fazendo isso? O seu dia a dia revela vigilância? Ou revela descaso, desinteresse? Temos que cuidar para que a gente não se distraia com os nossos capins, lembrando aqui dos animais da selva que comem seu capim, mas que estão atentos, vendo o que está acontecendo ao seu redor. Assim também, nós podemos estar ocupados com nossas coisas do dia a dia, mas vigiar o tempo todo, para que a gente não entre em tentação e não caia em tentação e venha se perder. Porque nós até podemos ter nos esquecido de que Jesus vai voltar, mas Deus não se esqueceu. Lá em João 14, 2-3 diz que Jesus foi nos preparar lugar para que um dia estejamos com Ele. Olha, se eu olho para este mundo e vejo tudo que Deus criou de maneira tão bela, de maneira tão perfeita, eu fico até já com vontade de estar lá e ocupar este lugar que Jesus foi preparar para mim. Esse lugar que Jesus foi preparar para você. E eu não quero que este lugar fique vazio, nem a minha moradia, nem a sua moradia, e nem a moradia dos que estão ao nosso redor. Por isso, sejamos também cooperadores de Deus. Que a gente anuncie a boa nova de Deus, que é Jesus Cristo, para que outras pessoas um dia também estejam com Ele, desses lugares que Deus está preparando para aqueles que o amam, que são extraordinários. A Bíblia diz que nem olho ouviu, mente imaginou, ou olho viu, ouvido ouviu. É algo maravilhoso, é algo extraordinário. Queridos, a questão agora é com você. Deus trabalhou, Deus trabalha, continua trabalhando para a chegada desse momento, para cumprir o seu propósito. Como você está se preparando? Como você está vivendo a sua vida? Pense na volta de Cristo. Pense naquilo que Ele fez por você ao enviar Jesus Cristo. Prepare-se. Que o seu propósito seja também como o propósito de Deus, que é salvação, tanto a minha, como a sua, como a do próximo. E finalizo aqui citando o texto de João 3,16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu desejo é que Deus te abençoe, que você reflita sobre essa palavra e que ela motive você a viver com o Senhor. Que Deus nos abençoe. E quero finalizar ainda com uma oração. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esta palavra e te agradecer de um modo muito profundo, Senhor, que desde o início da história Tu estás preparando, trabalhando, focado na salvação minha e de qualquer pessoa deste mundo. Obrigado, Deus, que Tu não desististe. Obrigado, Senhor, que apesar do nosso pecado, apesar da nossa rebeldia, Tu continuaste firme e Tu és fiel o tempo todo para que se cumpra o Teu propósito. Por isso, Senhor, rogo
as tuas bênçãos sobre a minha vida e sobre a vida da pessoa que me assiste nesse momento, nesta mensagem, para que no nosso dia a dia estejamos alertas, vigilantes e nos preparando para nos encontrar contigo. Senhor, quão maravilhoso será esse dia. Nós esperamos por esse dia, por isso também queremos dizer nesse momento: vem, Senhor Jesus, nós te aguardamos. E assim nós oramos no teu precioso nome, Jesus. Amém. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e em breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Os que a procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, quão não será o gozar e a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além.